Tá? Quando você tem bala na agulha, você faz contrato para 3 anos. Independentemente se você vai participar de um campeonato ou não vai participar de um campeonato, você empresta, você banca o jogador, você faz um monte de coisa. Como hoje nós temos jogadores Até porque hoje não tem mais passe, né? Não o tem. time ganha com a multa rescisória, né? Com a multa. Então, o caso do Chumbinho, por exemplo. O caso do Chumbinho, ele tem um contrato com a gente até maio, até o mês que vem. Ele pediu a rescisão, existiu uma multa. Então, nós negociamos, nós conversamos e chegamos a um acordo e ele continuou. Mas ele já podia ter assinado um pré-contrato com o time e agora ir embora. E a Inter não tem como segurar. E o time em questão é o Juventude. O Juventude, né? Então... E ofereceu para ele 3 vezes o salário dele. 3 vezes o salário, mais bicho e mais um contrato de 1 ano. Mas agora ele sai valorizado, né? Mais valorizado. Mais valorizado. E o Chumbinho é um craque, né? É um camisa 10, indiscutível. E a gente ficou feliz dele ficar, né? Ele é um dos responsáveis pelo sucesso da Inter, né? Tem quem diga, eu sei que essa pergunta é colocar o presidente de calças curtas, mas tem quem diga que foi o Chumbinho que acertou o time. Não. O Chumbinho completou, porque nós tínhamos outros jogadores, né? Sendo cuidados, sendo preparados e foram incorporando. E o que faltava na Inter, que é o principal, é o conjunto, né? Um time, ele é formado por 11 jogadores. Se não tiver o conjunto, não produz, né? Por isso que existe treino, existe preparação, existe jogadas ensaiadas, né? Tem que ter a confiança. Como que um lateral, ele vai lançar a bola para um volante e sair na frente para receber a bola na frente, sem saber se o volante vai conseguir jogar a bola na frente. Se o volante não conseguir jogar a bola na frente, é um gol que você vai tomar, porque aí existe o contra-ataque. Então tem que ter a confiança um no outro e o grupo todo, que é o conjunto. Hoje a Inter tem esse conjunto, ela cresceu principalmente pelo conjunto, pela confiança. Os jogadores chegaram, desconhecidos, muitos não jogavam, nunca tinham jogado juntos, né? Então, o Chumbinho, com certeza, trouxe uma paz, trouxe uma segurança, a experiência dele, quando a bola cai no pé dele, a bola para e a bola sai e todo mundo sabe que a jogada vai prosseguir. A partir do momento da chegada do Chumbinho, os times não podiam fazer falta na Inter, perto de uma área, porque sabiam que era meio gol, né? E aí começaram a se preocupar com o Chumbinho. Com essa preocupação em cima do Chumbinho, Elvis cresceu demais, né? Charles, demais. O time cresceu muito com a chegada do Chumbinho. Então, mas o elenco todo é o responsável por esse sucesso. Ô Celso, você está falando do elenco aí, você falou agora há pouco que muita gente criticou o elenco que vocês montaram. Só me permite uma coisa, nós tivemos um probleminha técnico, então encerramos uma transmissão pelo Facebook e iniciamos uma nova. Então, nós estávamos com problema de áudio. Estava normal a transmissão pelo rádio, no YouTube, no portal, no aplicativo, mas não no Facebook. Então eu tenho aqui ingressos para o Jogo do Leão, do próximo domingo, para quem está chegando agora ou para quem está começando a nos ouvir agora, consegue ouvir o áudio. Quem curte, comenta e compartilha concorre a esses ingressos para Leão e Santo André. Leão e Ramalhão, domingo aqui no Limeirão. Você estava falando agora há pouco, Celso Potec, presidente da Internacional, participando aqui do Coloca conosco hoje, que muita gente criticou a diretoria por contratar um time que, segundo esse pessoal que criticou, achava que o time iria cair. No começo do campeonato, depois de 1 ou 2 jogos, nós falávamos aqui, eu e o Caio, aqui mesmo no Coloca, a gente fazia uma avaliação dos resultados da Internacional e tal, e a gente chegou a concluir, eu em particular, vou falar de mim, né? Eu, em particular, eu achei que a Internacional tinha montado um time para permanecer na 2, não esperava, não acreditava que fosse cair, mas também não achava que fosse chegar onde chegou, né? Até pela questão financeira, não é, Ivan? Sim, dizia-se que, olha, é melhor manter um time na 2 do que subir para 1 e não ter condições financeiras de manter o time na 1. Agora, na minha opinião, então, a Inter foi além daquilo que eu esperava dela, né? Vocês acreditavam nisso quando vocês montaram esse time, com todas essas dificuldades que você está falando aí? Vocês acreditaram que o time fosse chegar na disputa do título e pudesse ser campeão? Sincero e honestamente, Celso. Como eu disse, a nossa preparação foi corrida, foi de última hora e sem recursos financeiros. Sim, foi como tudo, sempre, né? Tudo errado, né? Tudo errado.
Não deu tempo de planejar, não deu tempo de fazer tudo que a gente teria que ter feito. Inclusive, você assumiu como presidente em outubro, né? Eu assumi oficialmente dia 1º de janeiro, mas dia 29 de outubro foi a Assembleia. Então, a partir de praticamente do dia 1º de novembro, eu já estava montando, né? Então, nós tivemos novembro e começo de dezembro, porque dezembro já tinha que treinar, né? Então, nós tivemos 40 dias para montar tudo isso daí. Então, e a Copa Paulista não serviu para muita coisa, né? Não serviu, né? Não serviu, porque perdeu-se meio time, né? Ou quase todo mundo perdeu. E começamos praticamente do zero. E para renovar os jogadores que ficaram foi muito difícil. Por quê? Porque tivemos que negociar com todos eles, né? Então, Ivan, no primeiro jogo que nós fizemos contra o 15 de Piracicaba, muita gente disse quando acabou o jogo que o juiz prejudicou a Inter, que não podia ter dado o pênalti, que a Inter podia ter vencido, que não sei o quê. Aí, todo jogo, quando termina, eu me reúno com o Valim, com a comissão técnica. E naquele primeiro dia, nessa reunião, todo mundo falando do juiz, falando que podia ser diferente. Eu falei, gente, vamos embora para casa, vamos botar a cabeça no travesseiro, mas eu estou preocupado. O que nós fizemos hoje, nós vamos cair. Eu falei. Eu fui embora para casa. À noite eu não dormi. E eu fiquei no WhatsApp com o Lica, coordenador técnico, e marcamos uma reunião para domingo à tarde no Limeirão, 14 horas. Eu, o Lica, coordenador técnico, o Valim, auxiliar de Edilson, o responsável pela análise de desempenho, que é o Matão, que hoje, dentro dos times de futebol, a gente chama de Centro de Inteligência, que é um departamento muito importante dentro dos clubes de futebol. É ali que mostra a realidade. No Corinthians é o Cifute, né? Então, é ali que diz tudo. E eu falei com o Matão de noite, de madrugada, eu falei, Matão, me faz uma análise da partida. Mostra a realidade. Aí nos reunimos no domingo à tarde. Mostra a realidade. E ele mostrou a realidade. Eu tinha razão. Se nós pensávamos que o 15, que nós merecíamos outro resultado, mas o 15 também merecia outro resultado. Nós podíamos ter perdido aquele jogo por 3, 4 gols de diferença. Poderíamos ter perdido. E ali, nós começamos já a tomar atitudes. Naquela reunião, nós fizemos muitos contatos, no domingo à tarde, com empresários, com pessoas de ligações com a nossa comissão técnica, o próprio analista de desempenho, foi quando nós descobrimos o Chumbinho. Naquele domingo à tarde. Naquele domingo à tarde também, que nós descobrimos o Lucas Xavier, né? E ali nós começamos já a tomar algumas medidas. Onde eles estavam? O Chumbinho estava chegando, né, da Europa, né? E o Lucas Xavier pertence, né, ao Red Bull, né? Mas não estava sendo utilizado e é conhecido do nosso analista de desempenho, né? Então falou, eu ponho a mão no fogo, vamos trazer e tal. Infelizmente ele jogou um jogo inteiro e ficou ali provado que ele seria realmente o titular da lateral direita. E o Chumbinho chegou com condições de jogar 10 minutos. A preparação física do Chumbinho, 10 minutos. No primeiro jogo que o Chumbinho entrou... Que campeonato que ele vinha, Celso? Eu não sei dizer para você. Não era um mercado como Itália ou Inglaterra, era um mercado europeu, mas mercado menor. Só que lá, o sistema de preparação física de jogo é totalmente diferente daqui. Aqui usa-se muito a força física, né? A preparação física, ela já é a parte mais técnica, né? Então, no primeiro jogo que ele entrou... Isso que é inversão de valores, hein? O Valim tinha autorização para colocar ele em campo a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Ele não podia entrar antes dos 30 minutos. Só que a torcida não sabe, a imprensa não sabia disso, né? E nós tomamos, com o primeiro jogo que ele estava no banco, a gente também estava perdendo. E a torcida xingando, pedindo para trocar, porque todo mundo falava, é a salvação nossa. E o Valim colocou ele aos 20 minutos do segundo tempo, com condições de jogar no máximo 15, né? Então, ele foi bem, teve umas jogadas boas e tal, mas ele não estava preparado. E assim foi o campeonato, até ele entrar em forma. Hoje ele tem condições de jogar o jogo todo, né? E então, as pessoas não sabem o que acontece, as coisas, né? Nós tivemos um jogo aqui em Limeira que nós estávamos com 7 jogadores fora do jogo. 7. O Chumbinho era um, o Lucas Xavier era outro, o Marquinhos machucado, o Nicão machucado. Então, nós tínhamos 7 jogadores que tinham condições de ser titular e não estavam jogando. O França foi para jogo sacrificado. Nós tivemos jogo que nós fomos jogar fora de Limeira
com um jogador que foi só para completar o banco. Só para completar o banco, para não chegar lá e dizer assim, ó, a Inter não tem nem jogador para pôr em banco. Nós levamos só para completar, mas que não podia jamais entrar em jogo, em campo. Inclusive, fizeram o tratamento no hotel, continuando o tratamento em hotel. Tudo isso por quê? Situação financeira, dificuldades, o nosso elenco sempre reduzido, todo mundo no sacrifício, tá? Mas isso trouxe uma força e não dá para descrever. Né? Foi aí que a gente começou a entender dentro do elenco, por exemplo, chegou o Rodrigo Paraná para se tratar, para se curar, para ser integrado no elenco. Esse jogador chegou, eu não tinha assim não tinha relacionamento com ele. E a gente se encontrava às vezes na hora do almoço e ele falava, presidente, nós vamos subir. Presidente, nós vamos subir. Presidente, nós vamos subir. E eu falava, poxa, esse cara está aqui, não está jogando, está se tratando, está se cuidando, está comendo, bebendo, dormindo. E falando nessas coisas para mim, nós vamos subir. Um dia eu chamei o Valinho e falei, Valinho, você conhece bem o Rodrigo Paraná? Conheço. Jogou junto, joguei. É um cara de caráter. Ele falou, por quê? Eu falei, porque para mim esse cara, acho que é um 7-1. Pô, as coisas que ele fala para mim, não dá para acreditar. Ele me abraça, ele passa a mão na minha cabeça, ele fala muito de Deus, fala que nós vamos subir e tal. Aí, falou, não, Celso, você é um cara tal. E aí eu comecei a receber, assim, o Chumbinho contou a história da mãe dele, né? Que a mãe dele sabia a camisa que ele ia jogar aqui no Brasil, porque ela recebeu uma mensagem de Deus. Conta essa história é muito boa. O negócio tá ficando místico já, pô. Foi, não... Tá ficando uma coisa meio mística. A história do Chumbinho é muito interessante. A história do Chumbinho, quando ele foi receber a proposta do Juventude, ele queria sair, a gente brigou, discutiu. Eu falei, eu não posso deixar você sair, Chumbinho. Porque era muito mais dinheiro, né, Celso? Era muito mais. Futebol, mas carreira é curta, né? Queria aproveitar a oportunidade. Mas e a situação da nossa diretoria? Como que ficaria a credibilidade nossa? Um jogador chega, faz um sucesso tremendo, é abraçado, é aplaudido e é aprovado por todos. E na semana seguinte ele vai embora. Quer dizer, a diretoria, como fica a credibilidade da diretoria? Como fica o contrato do cara? O que nós fizemos de errado? Ou a gente recebeu dinheiro e liberou, né? E não ia receber dinheiro nenhum. Então eu briguei, eu lutei, nós tivemos audiência como 4 horas em reunião. 4 horas. E ele explicando a situação dele. Mas ele tinha toda a razão de falar o que estava acontecendo, a situação dele, um contrato para 1 ano, ganhando 3 vezes mais, um clube jogando Copa do Brasil, disputando Copa do Brasil, né? E eu falando para ele, Chumi, não posso liberar você, cara. A torcida, a imprensa, vai matar nós, né? Nós não estamos ganhando nada com isso. E ele se propôs a devolver todo o dinheiro que ele tinha recebido. Ele falou, devolvo tudo, tá? E aí, essa reunião vai um dia, 2, 3, na última reunião ele chegou e falou, eu vou contar a história da minha mãe. Contar a história da minha mãe, Celso. Eu não vou sair mais da Inter. Então fala, Chuminho, ele falou, olha, minha mãe disse que eu voltaria para o Brasil e que eu ia jogar como um time, uma camisa branco e preto. Na hora, nós lembramos do Santos, nós lembramos do Corinthians. Do Botafogo. Nós lembramos do Botafogo, lembramos, até da Ponte Preta. Mãe, porque ele é muito devoto a Deus, como hoje 90% do elenco da Inter é isso aí, tá? Mãe, que time é esse? É o Corinthians? É tal? Não, não é essa camisa. E foram mostrando para a mãe dele as camisas, não é. Aí, nós entramos em contato após essa reunião do domingo, através de um empresário que falou que sabia que ele estava no Brasil, e ele veio conversar com a gente. Aí, ele mostrou a camisa da Inter para a mãe, o símbolo da Inter. A mãe dele falou, esse é o time. É aqui que você vai ser consagrado. Que coisa, hein? Esse é o time. Aí ele assinou. Qual que é a religião da mãe? É católica, evangélica? Não, tudo evangélico. Tudo evangélico. Né? 90% do nosso elenco são evangélicos. E aí a mãe falou, esse é o time. É aqui que você vai ser consagrado e esse time será consagrado. Não saia, meu filho. E quando ele assinou com a gente, ele jamais imaginou que ele viria para o Brasil para jogar num time de Série A2, sendo que ele tem proposta. Ele mostrou no celular dele proposta em dólares, em euros, para ganhar 10 vezes mais do que na Inter. Mas ele não queria mais ir jogar fora por causa da família. Aí quando a mãe dele falou aquilo para ele, ele falou, Celso, não saio mais, eu vou ficar aqui.
Aliás, a mãe dele tem que estar na volta olímpica também, né? Tem que estar. Tá Tem sempre. que trazer essa senhora para cá. Está sempre nos jogos, sempre nos jogos. E aí tinha a história do Paraná, que ele vinha falando, presidente, nós vamos subir. Eu falei, esse cara é um 71, falar essas coisas, né? Pô, ele nem me conhece, mas ele me tratava diferente. E ele sempre usava uma camisa escrito fé, bem grande, né? E eu vi aquilo ali. Aí eu fui me aproximando dele, fui abrindo, deixando ele falar, a gente trocando ideia. Aí ele veio um dia na sala e contou a vida dele. Que com 12 anos a mãe dele tocou ele de casa, ele pegou uma caixa de papelão, botou as roupas e foi morar na rua. Dos 12 anos aos 20 anos, tudo que podia um cara fazer de errado na vida, ele fez. E mais um pouco. E mais um pouco. Até quase que ele deu fim na vida dele. E com 20 anos que ele foi convidado para jogar e começou a carreira dele, foi para fora e voltou para o Brasil. Quer dizer, tarde, né, para um jogador de futebol, Tarde, né? tarde. E ele voltou lá, a casa da mãe dele é um ponto de tráfico. Ele deu casa para a mãe, ele pôs a família para dentro, ele trouxe os irmãos e ele ficava lá 2, 3 meses e voltava para a Europa, deixava tudo em ordem. Ele chegava na Europa aqui já voltava ponto de tráfico. Ele não tem vergonha de contar isso aí, não tem vergonha. Aí eu fui ouvindo, né, as histórias dele e ele falando, nós vamos subir, presidente. E eu falava, daí com base no que você fala? Com base no quê? Aí o Chumbinho veio e contou a história da mãe dele. E o Chumbinho, toda vez que fala comigo, fala em Deus, agradece a Deus e tal. E aí o França é outro que veio com a história dele, né? O França é talvez o mais rodado desse elenco, né? Jogou em grandes times, né? É rodado, é famoso, mas nós temos aí o Pablo rodado, o Oliveira rodado, o próprio Chumbinho rodado. A experiência do nosso time é enorme. Mas, se não me engano, o França jogou até pelo Palmeiras, né? Jogou pelo Palmeiras, né? E o França vem com a história dele. Quando nós contratamos o França, soltaram aí aquele áudio, aquele vídeo, né? Que ele partiu para cima de um repórter, ele todo tatuado. A Inter tá no caminho errado. É um cara, né? muito grande, muito forte. Um cara forte. Pensando no lado ruim do França, né? Bom, aí o França chegou, nós contratamos, nós levantamos a vida do França, quem é o França hoje, como que o França age, o que o França faz. Trouxemos ele. Pô, conversa com o França, tal... E vem falando de Deus também e agindo que, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí você vai ligando, aí vem Oliveira, conta a história dele, né? Que ele tinha que ter parado, que ele não tem ligamento, que já não era para estar no futebol. Aí vem o Pablo, aí vem o PC, o PC, um cara que 2 anos jogando amador, né? Acabou com o futebol. E ele recebia mensagem através do pai, através da igreja, dos pastores, você tem que voltar, você vai voltar. Tem atletas nascidos em Limeira nesse elenco. Nascidos em Limeira, jamais eu vou voltar. Aí nós convidamos ele, foi lá fazer treino, parte física dele lá embaixo, né? Mas um jogadorzaço, né? Aí vem o Nata, e também evangélico, e conta a história dele. Ele voltou para Limeira por causa da sogra muito mal, aí ele teve que largar o Juventus e vir para cá para cuidar da sogra. Né? Aí integrou ao elenco, cada uma com uma história dessa. Aí chegou um momento que eu falei, eu já ouvi dizer que Deus fala com a gente através das pessoas. E Deus está falando comigo. E eu não conseguia enxergar isso aí. E eu fui ligando uma coisa com outra, a história de cada um. E na quinta-feira à noite, eu chamei todos para minha sala, coisa que nunca aconteceu. E falei, nós vamos fazer uma reunião depois do jantar, na minha sala, e eu quero todos da comissão técnica e todos os jogadores. Um dia antes de ir pro hotel. Da final, né? Da final. Contra o 15, porque foi uma final. É. Aí, o Valim não queria fazer na minha sala, porque é muito pequena a sala, não ia caber todo mundo, mais ou menos 30 pessoas, né? Eu falei, não abro mão de ninguém, quero todo mundo. Tá? Aí o Edmar chegou lá para buscar o Alisson, para levar pro programa dele. Ligou para mim, não, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom, vai, leva. Foi o único que eu abri mão. E ninguém queria fazer na minha sala. E eu falei, João Vitor... Falta de bom senso, né? Mas enfim. Mas ninguém sabia o que era o assunto. Mas enfim. Ninguém sabia qual era o assunto. Eles achavam que eu ia falar de futebol. Aí eu falei, João Vitor, pega a cadeira, toda a sala, traz para cá. Encheu a sala de cadeira, tem lá dois estofados lá, né? 2 sofás. Não sobrou uma cadeira. E não faltou uma cadeira. Exatamente, todo mundo sentou. Aí eu falei, essa reunião não é para falar de futebol. O futebol aqui na Inter hoje é segundo plano. Não é o mais importante aqui dentro. O mais importante aqui dentro, que eu quero passar para vocês, a minha vinda para a Inter, a primeira vez e a segunda vez. A primeira vez eu fui internado várias vezes, quase morri.
tive embolia pulmonar, taquicardia, arritmia e outras coisas mais. E eu não sei por que eu vim aqui, porque eu jamais pensava em voltar. Nem no Brasil você estava, né? Nem no Brasil eu estava. E eu contei a minha vida para eles. E eu chorei muito, desabafei. Mas o mais importante é que eu quero que cada um de vocês contem aquilo que vocês falaram para mim. Eu quero que cada um fale aquilo que vocês falaram para mim. E cada um foi se abrindo. Cada um foi se abrindo. E foi contando a vida, foi contando a história. E a gente chorou muito. Muito. Cada história é uma mais bonita do que a outra. Uhum. Ali, praticamente, meio time nosso hoje titular já tinha encerrado a carreira. Já tinha encerrado. Então, eu falei, é Deus. É Deus. Eu estou usando uma camisa aqui. Tem uma cruz e tem um leão. Tem uma cruz e tem um leão. E aí, cada um foi falando. Cada um foi desabafando. Toma um golinho d'água que nós estamos vendo que você está... Cada um foi que você está emocionado. Mas é bom que ele fale, porque é também um desabafo, né, do Celso? E aí, eu fui ligando as primeiras conversas com o Rodrigo Paraná. O Rodrigo Paraná jogou um jogo na Inter. Um jogo. Mas ele veio aqui com uma outra missão. Inclusive, ele foi para o jogo em Piracicaba só acompanhar a delegação. Uhum. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho que estar junto com vocês. Pela glória do Senhor. E a palavra fé dele, que ele sempre pregou a palavra fé, o França, todos eles, no sábado de manhã, nós fizemos um café da manhã com os jogadores, comissão técnica, e com as crianças de síndrome de Down. Que tem entrado com o time, não é? Todos, bem acompanhado, né? E essas crianças foram tomar café com a gente, com os jogadores todos. E o Eugênio, que é um pai de um garoto com síndrome, né? Ele levou para dar para todos, e deu para mim também, deu para todo mundo. Que na hora, eu achei que era um crucifixo, né? Uhum. Um crucifixo. Eu falei, o que é isso? O que significa isso? Ele falou, isso aqui significa fé. Aqui é o símbolo da fé. Eu lembrei da camisa, das palavras de cada um, isso no sábado. Aí eu falei, isso aqui vai estar no jogo comigo. No sábado, eu saí procurando essas camisas aqui. Uhum. Achei no mercado. Achei essa e achei essa. Eu costurei na minha camisa. Todos os jogos eu vou com a camisa da Inter para reconhecer o nosso patrocinador, o nosso parceiro. Eu falei, eles vão me desculpar. Mas eu não podia entrar no campo, entrar na cabine onde a gente fica, né, diretoria a gente fica, com essa camisa aqui, que eles iam me matar, né? Eu pus uma camisa preta por cima, camisa simples, escondendo isso aqui tudo. E eu assisti o jogo todo, tranquilo, com a maior tranquilidade da minha vida. Com a mão na camisa por cima, preta, no crucifixo. E o responsável por me acompanhar e por me proteger da Federação Paulista, ele achava que eu estava passando mal. Que você estava com a mão no peito. Com a mão no peito. E ele falava o jogo todo, ô presidente, você está bem? Estou bem. Mas está muito calmo ou você está passando mal? Não, eu estou muito calmo. E eu assisti de pé, não dentro da cabine, fora da cabine, encostado na torcida do 15. E eles comemorando na minha frente, encostado comigo. Aliás, nós temos as imagens, né, Gustavo? Nós temos as imagens do momento, enquanto o presidente vai falando, nós vamos mostrar as imagens do finzinho do jogo, quando a torcida do 15, num espetáculo bonito, né? Diga-se de passagem, como diria o Neto. A torcida levanta os celulares e começa a balançar os celulares, né? É uma imagem realmente muito bonita. Muito bonita. Torcida... Deixa eu te mandar uma mensagem aqui, Celso, do Felipe Penedo. Admiro demais esse cara. Mande um abraço para o Celso, parabéns pela entrevista. Emocionante a entrevista, diz aqui o amigo, arquiteto e ex-secretário Felipe Penedo, que está te abraçando aqui, e muitas outras pessoas também se emocionando com essa história. Mas conta para a gente, enquanto a gente encontra a imagem desse momento. Você foi para fora da cabine
Estava no meio dos torcedores do 15 que já estavam comemorando o acesso. Comemorando. Tem uma barra de ferro, eu estava encostado na barra de ferro, e o responsável da federação, preocupadíssimo, achando que eu estava passando mal. A hora que nós empatamos, ele olhou para mim e falou, não comemora, pelo amor de Deus. Olha aí, presidente, não sei se dá para ver ali no monitor. Dá para ver. Ele falou, não comemora. Esse momento. Esse momento foi lindo. Recupera pra gente também a narração do Cabela, do gol do empate, também dos pênaltis, todas as imagens que nós tivermos, vamos recuperá-las. Nesse momento, presidente, tá com a mão no peito e tranquilo. Fiquei praticamente os 90 minutos com a mão no peito. Mas nesse momento estava 2-1, não estava angustiado, não estava triste, nada disso? Nada. Tranquilo. Ainda tinha confiança de que podia empatar? Tinha. Não era só eu não, cara. Não é só eu não. Muitos. Porque essa reunião que eu estou falando, onde todo mundo desabafou, todo mundo chorou, todo mundo... ficou muito claro que a gente subiria. Muito claro. Ninguém tinha dúvida disso daí. Tá? Porque você vai ligando uma coisa com outra, né? A palavra fé, a camisa dele, o crucifixo, as crianças com síndrome de Down, a história do Chumbinho, a história do Luiz Roberto, do lateral, também fez todo mundo chorar, a história dele, como ele veio parar na Inter, né? Ele não tinha dinheiro para vir a Limeira assinar o contrato. E foi chamado para assinar o contrato pelo Valim, né? Então... Posso colocar mais um dado aqui? Pode. Eu vou cometer uma indiscrição, se bem que isso já foi falado publicamente. Eu não conheço pessoalmente o Paulo Toledo Barros, que foi o seu antecessor. Sim. Conheço algumas pessoas do grupo de investidores. Esse grupo esteve na Internacional. Sim. E tem a sua importância por ter ajudado financeiramente, foi uma ajuda de peso, não é? Enquanto eles estiveram lá. Mas num dado momento, esse grupo decidiu pela demissão do João Valim. Certo. E quem bancou o João Valim, se eu estiver errado, você me corrige, foi exatamente o Paulo Toledo Barros. Foi. Exatamente ele. E aí, Celso, me permita, quando o Celso aparece de repente na eleição e vira presidente, quando ninguém esperava, as pessoas imaginavam que o Celso estivesse nos Estados Unidos com a neta. A sua neta é uma atleta, não é? Isso, no hipismo. É correto dizer que ela é uma amazona? É correto. Ela é uma amazona profissional, ou não? Ela não é profissional porque ela... Na época que eu estava, ela tinha 17 anos, agora está com 18 anos, né? Mas hoje ela só não está preparada para disputar uma Olimpíada, né? Mas ela sonha com a Olimpíada, com os Jogos Pan-Americanos? Sonha. Ela já está se preparando para isso. Ela já representou o Brasil no Sul-Americano, né? Ela já foi convocada, já vestiu a camisa, a casaca da seleção brasileira, né? Hoje, o primeiro objetivo é a faculdade, que ela está nos Estados Unidos. Hoje ela é uma embaixadora dentro da faculdade dela, uma embaixadora representando o Brasil, né? E, então, hoje o primeiro ponto dela é a faculdade, mas ela é uma atleta e ela está lá graças ao na Hípica de Limeira. Hípica de Limeira. Como tantos outros campeões, né? Exatamente. Eu vou me lembrar do André, o André que eu chamo de o filho do Tomi, não é? O André Giovannini. Que foi muito longe, mas há outros cavaleiros de Limeira e há outras amazonas aqui de Limeira que também fizeram carreira. E aí, me desculpe, eu vou me lembrar e até fazer uma citação em memória do nosso querido Bata, né? Que também nos deixou no ano passado de maneira muito prematura, né? E que foi uma figura tão querida, o Bata Andrade. Mas voltando ao futebol, o Paulo Toledo Barros, que, repito, não conheço pessoalmente, mas que sei que quase morreu, né? Ainda não se curou, não. Ele ainda está precisando passar por uma cirurgia. Continua indo no campo, continua... E continua trabalhando pela Inter. Continua trabalhando. Ele cuida da parte jurídica da Internacional, né? Então ainda cai muitos problemas lá, muitos processos, ele que faz a defesa, né? Ele tem me representado a maioria das vezes na Federação Paulista, porque ele que me levou, que me apresentou lá. E vou dizer para você, o que falta de trato para o Paulo, de respeito para o Paulo aqui, de consideração para o Paulo, é dado dentro da Federação Paulista. Porque ele é tímido, né? Ele tem dificuldade para falar em público, ele não gosta de dar entrevista. Não gosta. Né? Mas dentro da Federação, eu tiro o chapéu para ele lá, tiro o chapéu para ele aqui. E o Paulo, nessa época que você falou, é verdade. Ele bancou. Ele bancou, né? João Bancou. Ele, quando todo mundo pedia, né? Esse grupo pedia a demissão, ele assinou um contrato, dando segurança e garantia para o Valim. Foi aí que o grupo rachou. Agora, Celso, que tipo de garantia que ele... Porque vamos pensar aqui com a maior frieza do mundo.
O grupo de investidores era um grupo de investidores. Você me contou, eu já tinha ouvido de outras pessoas essa história. Você mesmo colocou dinheiro do bolso na Inter. Sim. E outras figuras também colocaram dinheiro do bolso na Inter. Sim. Eu não sei se o Paulo também colocou dinheiro do bolso ou se Não. se dedicou à Inter. Normalmente, dirigente de futebol não ganha nada, né? É uma doação, é um trabalho que faz sem receber nada. Mas como é que ele... da onde ele tiraria dinheiro para pagar naquele momento o João Valim? Da onde ele tira, digamos, forças para manter o João Valim, para bancar o João Valim, sendo que o mandato dele estava terminando e tudo indicava que ele e o grupo que ele representava não iam ficar. Sim. Mas ele banca a permanência do João Valim. Como é que isso foi? Porque eu acho que talvez tenha sido o primeiro passo de um time campeão, né? Sim. Isso aconteceu a questão do quê? De quase um ano, mais ou menos? 7 ou 8 meses? Um ano mais ou menos. Como é que se deu isso? O momento em que ele, mesmo sem ter dinheiro para pagar, mesmo sem ter garantias, quem ia assumir o salário do João Valim? Ele mesmo, né? Porque foi, num primeiro momento, uma loucura, né? Dele assumir. Essa loucura, Caio, vem desde 2011, 2012. Porque quando o doutor Ailton entregou a Inter, e foi uma pessoa que lutou muito, pôs muito dinheiro pela Inter, e jogou a toalha, porque ele estava um dia na tribuna, a esposa dele, os filhos dele estavam na tribuna, e alguns torcedores ofenderam a família dele. Uhum. E aí, naquele momento, ele falou, não dá mais, né? Porque tirar o respeito que essas pessoas estão tendo com a minha família, eu não continuo mais. E foi embora. E aí ia fechar. Aí o Taimon, né, assumiu, sem a mesma situação de hoje, sem dinheiro, sem condição, sem saber de onde ia tirar. O Taimon assumiu, ficou 2 mandatos. E fez um belo trabalho. Fez um belo trabalho. Eu tive alguns problemas com o Taimon, mas eu me sinto na obrigação de ser justo com ele, né? Sim. Fez um belo trabalho e também é um dos responsáveis por essa arrancada, né? Sim. Porque o Taimon é do mercado publicitário, pelo menos tinha uma agência de publicidade na época, não sei se ele continua atuando na área, mas é um apaixonado pela Inter. E na época muito jovem, né? Ainda hoje muito jovem. Ainda jovem. Mas na época devia ter 20 e poucos anos. Acho que foi o presidente mais jovem. Mais jovem. Então o Taimon, né, foi o pioneiro aí, que assumiu, deu a cara. E na mesma condição de hoje, sem dinheiro, sem condição, sem perspectiva nenhuma. Apenas por amor à Internacional. E depois o pai dele fez um período aí, se eu não me engano, de 6 meses, né? O Altair. Aí entrou o Paulo, mas um era presidente, o outro era vice, o outro cuidava do jurídico, depois mudava seus quadradinhos, mas as pessoas são as mesmas. Nesse período eu ajudava por fora, né, sem aparecer, até que chegou em 2016, em maio de 2016, o Paulo marcou uma assembleia, chamando os conselheiros. Apareceram 4 conselheiros. 4 conselheiros. 4. Um era o Paulo, um era o Taimon, um era eu, outro Liminha, e outro, na época, era o Kleber, que era o presidente do conselho. Kleber Batistello. Kleber. Nessa assembleia, o Paulo falou, não dá mais. Porque nem os conselheiros vêm mais, né? E a Inter numa crise tremenda. E a Inter na A3, né? Na A3. Aí... não dá mais. Então, todo mundo não dá mais. Eu falei, Paulo, aborta o segundo semestre, que é a Copa Paulista, não participa de mais nada, faz um planejamento para o ano que vem e disputa o ano que vem A3 com planejamento. Celso, se eu fizer isso, a torcida mata, a imprensa mata, nós já estamos mal, nós estamos sem dinheiro, cadê os conselheiros? Todo mundo virou as costas, tal. Dane-se, Paulo, dane-se. Ninguém pega, ninguém quer isso aqui. Você vai entregar a chave lá para a prefeitura amanhã, ninguém vai pegar, Paulo. E a frase é essa mesmo, né, Celso? Ninguém quer isso aqui. Ninguém quer isso aqui. Ninguém quer mais. Né? Vocês estão heróis, o Paulo, o Taimon é um herói. O doutor Ailton, que veio aqui, fez todo o trabalho dele, saiu daqui humilhado, a família humilhada, o pessoal xingando, né? Então faz isso. Eu fui falando, tudo que ele devia fazer. Ele virou para mim e falou assim, você acredita que isso dá certo? Eu falei, eu acredito. Ele falou, então você toca aí, eu vou cuidar da parte jurídica, que é muito difícil. Eu cuido da jurídica, você cuida disso. Você toca. Eu falei, carta branca? Ele falou, carta branca. Aí todos os outros 3 olhou para mim e falou, você falou que é fácil, né? Fácil. Aí eu pensei, demorei 15 dias para dar a resposta. Eu pensei, fiz contato, fiz reuniões, fiz um monte de coisa. E eu assumi como superintendente na época, com carta branca, né? Então, o Paulo tomou uma atitude que é louvável, né? De falar, eu assino tudo, eu sou responsável por tudo,
e eu vou cuidar da parte jurídica, que ele sempre fez esse trabalho maravilhoso desde a época do Otaimo, que era presidente. E aí deu certo, porque aí eu contratei o Valim e nós fizemos um planejamento de 6 meses. Baratíssimo, né? Uma folha de pagamento de 100, 110 mil reais, e nós subimos, né? E aí, quando acabou a minha fase, principalmente por problema de saúde, que até hoje tem diretor que duvida que eu fiquei doente, como que eu passei tudo aquilo se hoje eu estou aqui? Nossa, a turma acha que eu estou super bem de saúde, né? Eu tomo 7 comprimidos de remédio por dia. E muita gente duvida de que eu passei tudo o que eu passei. Você parece ser um predestinado mesmo, por tudo isso que você está contando para a gente aqui, eu estou prestando muita atenção no que você está falando, você parece ser um predestinado mesmo. Agora estou começando a acreditar até no título, depois do que você falou aqui. Mas, ô Celso... Você está começando a acreditar no título, você é do contra, né? Aí vai ser campeão. Tá, né? Tá bom. Aí vai ser campeão. Tá, eu estou começando a acreditar até no título, depois do que eu estou ouvindo você falar aqui, Celso. A Inter não vai bater e vai voltar a dar 1, não. A Inter vai fazer uma boa 1 no ano que vem. Ô Celso, mas pera um pouquinho. Até onde vai isso? Até onde dá para ir com isso desse jeito? Celso, Ivan, o time está indo para a Série A1. A gente gostaria muito, a cidade toda, tenho certeza, gostaria muito de ver a Internacional ir para a Série A1 e não sair mais de lá. E se for campeã, a Inter não vai só para a Série A1. A Inter vai também para a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Até onde vai desse jeito, Celso? E se a Inter fizer uma boa Copa Paulista, e se for campeã da Copa Paulista, no ano que vem ela pode jogar a A1, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro, né? Quer dizer, muda completamente de figura. Né? Você tem alguma carta na manga aí, que você está escondendo, você não está revelando para ninguém? Na hora H eu vou chegar lá e ó... Eu tive uma reunião com o Caio há 2 semanas atrás, né? Eu me abri com o Caio e falei para o Caio, quando eu terminar, eu vou marcar uma coletiva de imprensa, onde eu quero abrir para torcidas, para torcedores, para todas as pessoas, e quero fazer uma prestação de conta. Essa prestação de conta já está na mão do Caio já faz 15 dias, né? Nós temos um déficit negativo mensal de 100 mil reais. Nós fechamos todos os meses até agora com 100 mil de dívida. A Inter não deve 1 centavo na cidade. Quem deve sou eu, Adriano Carneiro, Liminha e Lucas de Andréia. Nós devemos. A Inter não deve nada. Por quê? Porque a Inter não tem crédito, né? Então eu falei, eu vou fazer uma prestação de contas. Nós vamos fazer uma prestação de contas. E nós vamos chegar e falar, olha, pessoal, não dá. Não tem condição. O trabalho está aqui, está transparente, honesto, são apaixonados. Esse pessoal está lutando para não entregar a Inter na mão de empresários do futebol, que a intenção é outra, não é a Internacional. Gente que quer comprar, hein? Gente que quer comprar, o Caio sabe, eu contei para o Caio, tá? Eu recebi uma proposta de vender a Inter 100%, de quitar toda a dívida, o Caio sabe. Algumas pessoas na cidade Toda a sabem. dívida o que é? Quase 20 milhões. Meu Deus. É pouco. É pouco? É pouco. Dentro de um time de futebol é pouco. Porque se fizer um trabalho honesto, bem feito, o patrimônio de um time de futebol, um jogador paga essa dívida. Um jogador paga essa dívida. O que a Inter precisa é ter fôlego para fazer contratos mais longos para proteger o seu patrimônio. A Inter precisa de trabalhar com empresários honestos, de jogadores e que gostem da Internacional. A Inter precisa ter o que ela já está tendo em 4 meses. A Inter tem categorias de base, a escolinha de futebol da Inter, escolinha de futebol, sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, masculino e feminino. A Inter tem escolinha em Limeira, a Inter tem escolinha no bairro dos Pires. A Inter tem convite de Araras, de Conchal e de Salto, para montar as escolinhas dela lá. A Inter hoje tem um time de futebol feminino, categoria sub-17, sub-19, vestido a camisa da Inter. A Inter hoje está fechando uma parceria com... Eu não devia estar falando isso, né, Caio? Mas estou gostando. Vai contando. É importante que a cidade saiba. Isso é para coletiva, né? Seria para coletiva. A Inter está fechando o voleibol, tá? A Inter vai fechar basquete. A Inter tem um time de futsal disputando o campeonato. A Inter, no jogo contra a Portuguesa, no intervalo, apresentou mais de 150 atletas no intervalo. Foi uma festa linda, linda. Mas não enxergaram isso. A torcida não, 10 pessoas não enxergaram aquilo ali.
que a Inter mostrou. Quando nós apresentamos e depois foi divulgado pela TV Leão, pelas mídias sociais, o que algumas pessoas escreviam no dia seguinte? Apresentaram as categorias de base, e quando vai apresentar o time profissional? Mas aí, Celso, me permita, a internet permitiu a qualquer pessoa, deu a qualquer pessoa o direito da opinião. E essas pessoas opinam, algumas falam coisas com sentido, outras falam coisas, escrevem coisas sem nenhum sentido, e há eu vou usar um termo pesado, uma horda de gente raivosa, né? Vou dar um exemplo nosso, interno aqui. Nós publicamos no Facebook da Educadora uma notícia de uma pesquisa do Ibope. O Ibope não pertence à Educadora. Aliás, que pena que eu não sou o dono do Ibope. Eu adoraria ser o dono do Ibope. E o Ibope mostrou a aprovação do presidente Bolsonaro, que qualquer pessoa que lê aquilo com frieza vai ver que está dentro do razoável, né? Porque 30 e pouco por cento das pessoas aprovam, mas 30 e poucos por cento das pessoas acham regular e 30 e pouco por cento das pessoas desaprovam. Então não tem nada de absurdo nisso. O que a gente está apanhando por conta dessa publicação, né, inclusive com figuras chamando a Educadora de veículo de esquerda, quando claramente não é, nós temos profissionais de esquerda. Inclusive o que está aqui do meu lado, o canhota aqui, é um canhota fervoroso. Agora, evidentemente que o nosso direcionamento não é de esquerda, né? Nós pedimos a prisão do Lula, antes nós pedimos fora Lula, nós defendemos o presidente Bolsonaro, nós torcemos pelo presidente Bolsonaro e nós defendemos a reforma da Previdência, que é a principal âncora desse governo do Bolsonaro. Mas, quando a gente publica números da pesquisa do Ibope, que a pessoa pode concordar ou não, nos ofendem, nos xingam, é esquerdalha, é veículo de esquerda, quando evidentemente não é. Trazendo para o futebol, o Palmeiras é um dos maiores campeões dos últimos anos, e é o principal elenco do Brasil hoje. O Palmeiras tem ganhado quase tudo. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e disputa quase tudo para ganhar, né? A Libertadores disputa para ganhar, o Brasileiro, o Paulista. Outro dia jogaram garrafas no ônibus do Palmeiras, que faz 3 meses foi campeão brasileiro. Não é a torcida do Palmeiras, Celso. É meia dúzia, sabe-se lá, insuflada por quem, né? Porque certamente tem gente por trás disso, né? Que insufla a torcida do time campeão brasileiro em dezembro a jogar garrafas no ônibus desse mesmo time 3 meses depois. Eu acredito que isso aconteça também na Internacional. É a mesma Porque coisa. como tem a política do time, tem a oposição e a situação, certamente tem. Porque o torcedor, ele pode ficar puto da vida, ele pode não ir ao estádio, ele pode virar faixa de ponta cabeça. Esse é o torcedor. Ele pode xingar o técnico, xingar o jogador. Mas dependendo do nível de agressividade, certamente tem alguma coisa por trás disso, né? A agressividade aceita, ela vai até certo ponto, né? Quando ela extrapola, provavelmente há alguém criando esse movimento e não necessariamente financiando com o dinheiro, mas financiando de outra forma esse movimento, né? O torcedor que ofende o time que está para subir, que ofende o dirigente, o torcedor que ofende o time depois de uma primeira rodada de campeonato, me desculpe, né? Eu tenho alguns anos de imprensa e alguns anos de imprensa esportiva. Tem alguma coisa errada aí, né? Até porque eu acho que a principal resposta do torcedor é ir ao estádio ou não ir ao estádio, né? Quando tem 100 torcedores no estádio, é porque alguma coisa está muito errada. Agora, quando tem 100, 200, 300 torcedores no estádio e 20 ou 30 criando confusão, alguma coisa tem. Não é amor pelo time, é outra coisa, né? É esse o sentimento que eu tenho. Não sei se o Ivan e você concordam comigo. Não, mas eu queria saber do Celso mesmo, é isso. Não dá para continuar desse jeito, não é? Não dá. Não tem como você continuar desse jeito. Você precisa de uma coisa concreta. A diretoria da Internacional, a Internacional precisa de alguma coisa concreta, Sim. não é isso? Além da esperança de que o comportamento, por exemplo, do empresariado aqui em Limeira mude, né? De que as pessoas abracem a Inter. Vender, você falou que não vai vender. Não. Já teve proposta, não aceitou. Não, então qual é o caminho, Celso? Não, o Ivan, a proposta foi 100% da Inter. Sei.
A proposta foi quitar todas as dívidas. Isso passa pelo conselho, não tem problema nenhum? Não, lógico que teria que passar. Sim. Teria que passar, tá? Essa proposta, eu fui chamado fora do Limeirão, eu tenho provas, tenho testemunha disso, né? E eu fui chamado fora do Limeirão e a proposta foi 100% da Inter, o dia de passar a documentação, de fazer o contrato, de pagar. E as condições, eu falei, a Inter fica em Limeira? Falou, você põe no contrato. A Inter continua no Limeirão, põe no contrato, prefeitura assina, e vai montar um super time, e vai... Tudo isso daí. Sim. Eu falei, até 49% eu levo para o conselho. A partir desse 49%, eu já falo não. 49% para... Do capital. Do capital. Ficar para Inter. Eu falei, 51%... O controle ficaria na mão do investidor. Na mão nossa. Na mão da diretoria. Então, na mão da diretoria. Então, 51% para Inter. 51% fica para Inter. Quem continua mandando, quem tem a caneta na mão é a Internacional. Tá. Agora, 49% a gente pode começar a negociar. Aí, dependendo do que acontecer, nós vamos para o conselho. Tá? Porque é a mesma coisa que eu falei no primeiro dia que eu dei entrevista com o presidente. Talvez transformar a Inter numa SA, né? Aí você consegue quitar as dívidas e você consegue manter o domínio da Internacional. Você lança no mercado as ações e você começa a vender. Você vende 5%, 10%, 15%, talvez com 20% você já paga a dívida da Inter, né? E a Inter consiga trabalhar em paz, né? Mas ainda não tivemos tempo de chegar nesse assunto, porque é tanta coisa para resolver. Isso está sendo negociado ainda? Não. Não? Não, foi encerrado, né? Foi encerrado. E no dia foi encerrado. Não tem negócio, tá? E... Eles não aceitaram os 49%? Não. E ainda foi assim. Tem um controle, claro. E era um grupo internacional, né? O grupo russo. Grupo russo. Então... E os russos são donos, por exemplo, do Manchester City, da Inglaterra e de outros tantos times poderosos, da Premier League, do futebol inglês e de outras ligas muito fortes, né? Então, isso ninguém sabe, ninguém sabia, né? O que a gente ouve aí as críticas? Se vocês não têm condições de montar um time para subir, se vocês não têm capacidade, se não têm dinheiro, o que vocês estão fazendo aí? Vai embora para casa. Quer dizer, eu podia estar já com a Inter resolvido todos os problemas da Inter e ainda eu podia pedir a mais o que eu quisesse. Não teve conversa. Talvez a pessoa que é testemunha, talvez esteja nos assistindo, nos acompanhando. Ele podia mandar uma mensagem para você e dizer, eu participei dessa conversa. É uma pessoa do futebol aqui da cidade, muito respeitado, conhecido por todo mundo. Tá? Então, e a conversa não demorou mais do que 20 minutos, porque a pessoa chegou com a proposta pronta, né? Bom, então, agora... Resta o quê? Hoje... Então, Ivan, hoje a Inter resolve o problema financeiro dela a hora que ela quiser. Proposta tem. E agora vão surgir muitas propostas. Que vão. Muitas propostas. Né? Resolve. Nós não podemos movimentar conta bancária porque tem problema na justiça, tem um monte de credores. Nós tivemos um patrocínio bloqueado. Nós perdemos um pagamento durante essa gestão nossa até agora. Nós perdemos dinheiro em banco. Não dá para continuar assim, né? Os nossos patrocinadores receberam intimações da justiça, querendo prestação de conta. Isso dificulta a gente a conseguir até patrocinadores. Nós temos dificuldade para fazer o contrato com o patrocinador, sabe? Esses patrocinadores que estão com a gente hoje, eles são pessoas que estão fazendo de coração para ajudar a Internacional. Vamos citar os nomes? É bom citar. Vamos citar. O grau do Júlio Massorano. Não, o Júlio Massorano... Ele não quer patrocínio, ele não quer estar na camisa. Ele nunca quis que eu colocasse na camisa. Ele falou, Celso, eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar. Conta comigo. E tem ajudado todo mês. Se você olhar a nossa contabilidade, o nome dele não aparece, o nome do grau não aparece, porque ele fala, não, eu estou doando. Quem está doando sou eu, Júlio Massorano. Tá? Eu quero tem ajudar. Gente que reclama porque ele é galista. E tem gente que reclama porque ele é galista. O galista dando dinheiro para o dando dinheiro para a Inter. A Inter está na 1 hoje. Absurdo. Tem que pegar com as duas mãos, né? A Inter está na 1 hoje. Um dos responsáveis é o Júlio. Tá? É o Júlio. Desde que eu estou na Internacional, eu comecei na Internacional junto com o Dr. Ailton e fui embora e voltei, Todas as vezes que eu pedi para o Júlio, ele me ajudou. Todas as vezes. Tem uma pergunta aqui. A Red Bull procurou a Inter? Não. Que pena, né? Vem, Red Bull. Não sei. Depende também da proposta. Agora, nós temos, para completar, Shopping Nações.
A Luciana, com o doutor André, com o marido dela, que chegou aqui em Limeira, que comprou o Shopping Nações, que está lá lutando para reerguer o Shopping Nações, abraçou a Inter. Pô, está sendo uma parceiraça nossa. Além do patrocínio, ela tem feito coisa. Ela já deu um jantar, está um jantar lá para a gente levar jogador, comissão técnica, familiares. Vem para cá. Ela tem projetos para fazer reformas dentro do Limeirão, que ela vai ajudar a gente nas reformas, né? A Unimed? A Unimed. Nós temos... Covabra agora, que é um patrocínio. Não, foi pontual. Né? Foi pontual só para aqueles jogos, né? Para os 2 jogos também, já encerrou, né? Mas temos que agradecer a Covabra. Nós precisamos de um supermercado para a gente fazer uma parceria para dar alimentação. Nós gastamos R$15 mil por mês de alimentação. E nós precisamos de um parceiro, de um supermercado na cidade que faça isso com a gente, que ajude a gente. Para ele é fácil, né? E para nós é muito difícil, né? Nós lutamos o campeonato todo, visitamos todas as redes, né? Não conseguimos. Nós temos marcas importantes aqui de Limeira e que vieram de fora, né? Covabra é uma marca local, Sempre Vale, do Euclides Pérez, com quem eu me encontrei faz alguns dias, que é uma marca local. Savenhago, que chegou forte. Savenhago também, né? Savenhago. Eu estive lá na cidade lá do time Matão? lá. Savenhago é Matão, não, né? Sertãozinho. Sertãozinho. Estive lá com o proprietário, né? Conversando com ele explicou, justificou e falou por que não, né? Mas tem lá dois espaços no muro, tem ajudado a gente mensalmente, né? E para encerrar, Unimed, Shopping Nações, Rede Grau, Supremacia. O que faz a Supremacia, Celso? A Supremacia é uma agência de emprego, né? Do Adriano, que é o vice-presidente, né? Que é um cara que trabalha, que não aparece e trabalha até mais que eu. O Liminha, que trabalha mais que todos nós juntos, né? É um cara que não aparece, né? O Liminha foi comigo na reunião na federação 11 horas essa semana para a gente discutir o arbitral. Acabou a reunião e falou, larga na rodoviária. Eu falei, não, você vai no jantar da noite, tem o jantar do Corinthians, né? Um mega evento, você vai comigo? Ele falou, não, larga na rodoviária, eu não sou para isso, eu quero trabalhar. Eu larguei na rodoviária, pegou o ônibus, chegou em Limeira, 2 horas da manhã eu cheguei em Limeira, depois da festa do Corinthians. E ele conversando comigo, ele estava no escritório dele trabalhando. Então, as horas que ele não vai no escritório, ele repõe à noite, ou de madrugada, ou final de semana, né? E não aparece. Então, o Lucas de Andréia, que é um outro perfil também não aparece, que trabalha muito, né? Nós temos lá no Patrimônio hoje uma equipe lá de uns 10 trabalhando, né? Toda a logística, o gramado, o vestiário, né? É um grupo comandado pelo Eric e pelo Joris. São pessoas que não aparecem. Nós temos o Tomi, que cuida do memorial, que cuida da parte do patrimônio também, né? Então, tem muita gente, mas é pouco. Ô Celso, eu vou passar algumas perguntas rápidas aqui. O Rogério Diber está dizendo, cadê o Chico Vermelho? Sempre vai aos jogos, mas em Piracicaba ele saiu 1 minuto antes do empate. Tem que esperar, né? Tem que esperar. O jogo só termina quando acaba, diria Vicente Mateus. O Renan Lima pergunta, nós publicamos, tem a foto do Jurandir Paixão aí, Gustavo? Nós publicamos uma foto do Jurandir Paixão de 1985. Talvez isso tenha suscitado algumas dúvidas, mas... e a prefeitura, nada? Pergunta o Renan Lima e escreve aqui, saudades do Jurandir Paixão. A prefeitura acho que faz o que dá para fazer, né, Celso? Dinheiro mesmo não pode pôr, né? Não pode pôr, né? Não é permitido, a lei não permite, além de não ter o dinheiro, não pode pôr. Prefeito, Mário Botion, Dr. Júlio, Zanon, ajudam na maneira do possível. Dr. Júlio ainda é da equipe médica da Inter ou não? Não. Não mais, não. Mas foi muitos anos. Ele não é da equipe médica, mas os maiores problemas dentro da Internacional, ele que ajuda a gente. Vão lá pra clínica dele. Cirurgias, intermediações, hospital, receitas, exames médicos. 6h30 da manhã, levo lá um jogador, ele está lá na clínica dele atendendo. Você lembra dessa figura aí, Celso? Muito. Eu vou falar uma coisa, eu nunca votei nele. Nunca votei nele. Quando eu fui presidente da Hípica de Limeira, é que eu comecei a saber quem foi Jurandir Paixão.
Porque ele tem um filho que foi atleta também, do hipismo, Bira, né? Se eu não estiver enganado. Sim. E aí eu comecei a saber a vida desse homem, o que ele representou dentro da hípica de Limeira, dentro do esporte de Limeira, e quem foi ele, o que ele representou. Você foi presidente antes da hípica lá? Eu fui. 2013 a 2014. 2013? Não, 2011 a 2014. Então agora mais recentemente. Agora. Porque quem levou lá, quem criou aquela estrutura lá foi ele, né? Jurandir Paixão. Foi ele. Aí, eu virei presidente da hípica porque, na época, o secretário de esporte era o Júlio César Florindo, secretário de esporte. E a hípica ia fechar. Estava fechando a hípica. E foram conversar com ele lá, a imprensa, muita gente criticando, porque dentro do parque da cidade, um lugar lindo, e a coisa estava tudo errado lá dentro. Eu, inclusive, critiquei aqui. Criticou a hípica. De bosta de cavalo, e fiquei sabendo que você ficou bravo na época. Fiquei bravo. Pra variar, né, Caio Bortolã? Mandei uma mensagem. Alguém ficou bravo com você? A Renata que me... Eu mandei uma mensagem. O Celso tá bravo com você. Mandei. Mas na hora. Não foi essa a intenção, né? E aí... eu virei presidente da hípica pelo seguinte: o Júlio César Florindo chamou eu e falou: Celso, me ajuda. Por quê, Júlio? Porque vai fechar a hípica. E eu, como secretário de esporte da cidade, não posso ficar com essa marca. E você me ajuda, você vai assumir. Falei, Júlio, a minha neta fazia aula lá. E ele sabia, e ele falou, me ajuda. Se candidata lá, assume, pega como presidente. Falei, Júlio, pelo amor de Deus, não, você pega tal. Tudo bem. Me candidatei, porque lá também ninguém se candidatava, né? Me candidatei, ganhei a eleição, virei presidente da hípica. A hípica estava naquele espaço há 30 anos, mas não tinha concessão de estar naquele espaço. Ninguém conseguiu a concessão para a hípica se legalizar. Bem é o estilo Jurandir Paixão, né? Mas bem é o estilo dele. Tá aí o Horto que nos... Aí eu falei, vamos legalizar isso aqui, porque nós temos que trabalhar corretamente, né? E aí eu dei entrada pedindo a concessão. Meu Deus do céu, como foi difícil. E vai para uma secretaria e volta para outra, porque envolve tudo, né? Envolve lazer, saúde, esporte, envolve tudo. E cada secretaria que tinha que dar ok. Aí eu lembro uma vez, o Fugione era o Domingos Fugione. Um dia ele me chamou lá na secretaria dele e falou, Celso, você tem que responder umas perguntas aqui. Eu falei, que é? Ele falou, eu quero saber aqui quem pode mais se interessar por esse espaço. Eu falei, quem mais pode? Porque nós vamos, para liberar a concessão, né, tem que saber se mais alguém interessa. Eu falei, eu falo já. Ele falou, quem? Eu falei, igreja, o PCC, eu, Celso Potec. Pensou ficar com esse espaço para mim? Quem mais você quer que eu ponha? Eu ponho tudo aqui, quem pode se interessar. Agora, quem tem direito, pelo amor de Deus, né? Está aqui há 30 anos aqui dentro, é a hípica, que nós vamos fazer essa pergunta, né? Mas eu tinha muita amizade com ele, a gente se dava muito bem, e eu tinha essa liberdade com ele, tá? E ele me ajudou muito a conseguir a concessão. E no dia 30 de dezembro, uma sexta-feira, era o último dia para o Silvio Félix assinar a concessão. E o Silvio não assinava, E naquela época o Silvio tinha sido há 2 meses afastado da prefeitura. E ele 2011, voltou. Né? E ele voltou com um monte de problema e tal. Eu sentei na prefeitura às 8 horas da manhã, na recepção, e falei, daqui eu não saio, se ele não assinar. Tá tudo pronto, já passou por todos os departamentos. Meio-dia todo mundo foi almoçar, eu fiquei lá. 1h da tarde, 2h da tarde. 3 horas da tarde, o Silvio Brito, que era o presidente da Câmara, foi chamado na prefeitura para tirar eu de lá. Porque a gente tinha muita amizade. E ele ia conseguir tirar eu de lá. Ele não conseguiu. O pessoal se despedindo, porque era 30 de dezembro, o pessoal se despedindo, desejando boas festas, feliz ano novo, e eu ali, sem almoço, sem nada. Eu falei, não sai daqui, eu vou passar o Réveillon aqui dentro. Ou vocês vão tirar na marra, chama a polícia, faz o que vocês quiserem. As pessoas se despediram, a secretária do Silvio tinha saído, ele chamou ela por telefone, ela voltou para dentro, aí ele me chamou na sala dele e falou, Celso, tá aqui, cara, mas me ajuda, vai embora, colabora comigo, eu não posso assinar isso daqui. Eu falei, por quê? Se você der uma justificativa. Aí falou, você venceu. Aí ele assinou a concessão, quase 5 horas da tarde, na sexta-feira, 30 de dezembro. E tinha que ser publicado no sábado, que era dia 31, para não virar o ano. Aí ele mandou publicar no sábado. Aí eu cheguei na hípica, à noite, e a hípica toda sabendo que eu estava sentado lá na recepção do gabinete. E o pessoal todo esperando. Eu cheguei lá e falei, vencemos. Aí passamos a noite fazendo churrasco. A partir daí, a hípica ficou legalizada, com o CNPJ dentro do espaço. Aí nós entramos com pedido de um projeto social e nós levantamos R$1 milhão através da Secretaria de Esporte de São Paulo, incentivo do ICMS. Aí várias empresas da cidade, nós captamos R$1 milhão. A hípica de fechar virou a melhor hípica da ABIR nos 2 próximos anos.
Nós ganhamos todas as premiações. E eu devolvi, eu e a diretoria, né, nossa da Hípica, Alexandre Zaros, o cara Eduardo Sato e o Mencone, que eram os meus braços direitos, nós devolvemos 250 mil para o governo, porque nós não gastamos errado. Para fazer inventar, nós não inventamos. Nós devolvemos 250 mil, nossa prestação de conta foi aprovada. E hoje nós vamos fazer isso. Nós temos um projeto dentro da Internacional, uma associação pronta para buscar essas captações também. Tá? E através desses projetos aí. Então, isso nós já estamos conversando com a prefeitura, com... Esse é o caminho? Um deles. Um deles. Nós temos vários caminhos. Esse é um deles. Aí, quando a gente fala de virar uma SA, todo mundo pensa que vai vender, né? Vai vender, vai vender, vai vender. As pessoas não entendem o que é isso, né? Mas essa seria um passo. Essa da captação é outra. Mas a minha maior esperança, a nossa diretoria, a maior esperança da nossa diretoria são os empresários da cidade. SA, você vai vender essas participações como? Vai colocar na bolsa? Não? Coloca. Na bolsa? Abre mesmo? capital na bolsa. Coloca. Quantos clubes brasileiros tem fazendo isso? Não, eu não vou saber dizer para você, tá? Mas cada clube busca uma saída, busca um caminho, né? Nós temos uma pessoa nos Estados Unidos que está com a gente também, que é uma pessoa muito capacitada e está trabalhando com a gente, está sendo um parceiro da gente, que também está nos ajudando a achar esse caminho e outros caminhos mais que a gente tem dificuldade para encontrar. Ô Celso, se você e a sua diretoria conseguir isso, você sabe que o Renato Gaúcho fizeram uma estátua para ele lá no... Agora vão fazer a do Cássio, né? Rapaz, acho que vão fazer uma estátua para vocês aí, né? Se vocês conseguirem, pelo amor de Deus, pô. Ivan, eu não tenho a menor dúvida que agora, dentro da situação atual, que a gente consiga isso daí. Eu não tenho a maior dúvida. A nossa dificuldade é o seguinte, nós vamos terminar o campeonato, o mês que vem, nós vamos chegar com uma dívida de 500 mil reais. Essa dívida está nas costas minha e de mais Adriano, Liminha, Lucas e Andréia. Nós assumimos essa dívida. É compromisso de vocês. Não tem para quem passar isso. Se não assumissem, não tinha time. Não compromisso de vocês. Então, veja bem, depois de todo esse trabalho que nós fizemos, com transparência, com honestidade e com resultado dentro de campo, que a turma só pensa dentro de campo, não é justo, né, a gente sair e ter que pagar 500 mil reais do nosso bolso. Não é justo. Se a Inter não subisse, o planejamento para o segundo semestre é fazer uma Copa Paulista terceirizada. Ou botar aí uma molecada aí, nossa, e juntar tudo e fazer uma Copa Paulista. E usar o segundo semestre para a gente pagar a dívida do primeiro. Pagar a dívida do primeiro. Para depois pensar em montar um time da 2 do ano que vem. Dá 1. Não, dá 2. Dá porque 2. Esse é... Se não subisse. Se não subisse... Tá. Quer dizer, nós vamos trabalhar o segundo semestre para pagar a dívida do primeiro. Mas mantemos o time... Estamos na 2, está ótimo, que é o primeiro objetivo é não cair, o segundo é classificar e o terceiro tentar ser campeão. Ok. Então, o que é que vai acontecer com a gente agora? O que será que vai acontecer? Será que nós vamos ter uma surpresa agradável? Será que vai chegar, além desses empresários que nos ajudam, sem esperar nada em troca? Essas empresas que eu citei, né? O Júlio Massorano é um exemplo, a Luciana... do Shopping Nações, né? O Adriano da Supremacia, a Dubal, que deu todo o uniforme para nós, né? De treino, de jogos. Aliás, tem a loja da Inter, né? Quem quiser comprar camisetas retrô, camisetas do time atual, outros produtos, tá tem vazia, a loja lá no Limeirão. Tá vazia. Vendeu tudo. Acabou tudo. Se vender, se pôr o Liminha lá, hoje a gente vende o Liminha, porque virou, né, um cara que todo mundo abraçou ele. Então, nós estamos pedindo, nós estamos produzindo, nós estamos fazendo uniforme para jogar domingo, porque vai ter um outro patrocinador pontual no domingo, na camisa, né? E vai estar a palavra fé. A palavra fé vai estar no uniforme, estampado no uniforme, que é uma surpresa que a gente quer fazer para o elenco, tá? Você sabe que o Bangu do Rio de Janeiro, olha que exemplo que eu estou dando, né? Eu não sei se ainda hoje, mas tinha o Castorzinho debaixo do distintivo, né? Não, eu vou chegar lá. O Castorzinho referente ao Castor de Andrade, né?
Acho que a palavra fé ela tem que ficar ou debaixo ou acima do distintivo da Inter, né? Imagino. Vai ficar acima vocês vão acima do grau, do lado do distintivo da Inter, né? E abaixo do jogo Inter e Santo André. Agora, essas camisetas, essa camiseta, eu imagino que ela deva ser de alguma igreja evangélica, não? Esse leão não é o leão, é o time do leão? Não, esse aqui... Ou é o leão das histórias bíblicas? Então, essa camiseta não vai ser comercializada? Não, essa camiseta eu comprei. Mas ela não pode virar uma camiseta? Esse leão é o leão de Judá? Pode virar. Não é? Para ser comercializada? Pode virar. Porque eu acho que não vai ter torcedor da Inter de Limeira que não queira ter, né? Então, falando da camiseta, né? Aí, quando eu saí lá de cima da onde eu estava, e o representante da federação falou: onde você vai, pelo amor de Deus, presidente? Eu falei: vou no campo, vamos lá no campo. Ele falou: não se manifesta, não faz gesto, não faz nada, pelo amor de Deus, tal, né? Aí, a hora que nós entramos no gramado, para dentro do alambrado, eu virei e arranquei essa camisa de cima e mostrei o leão e tal. Daí eu peguei a mão do presidente e falei: eu não estava passando mal e pegando meu coração, eu estava com a mão aqui. O rapaz da federação. Aí ele falou: rapaz, por que você não falou isso para mim antes? Eu estava muito preocupado com você e tal, daí e tal. E aí eu fui comemorar junto com a torcida. E eu estava com a camisa que eu tirei de cima, minha camisa preta, e a torcida toda eufórica ali no alambrado. E chegou um torcedor e falou: me dá a camisa, né? Eu falei: não, essa camisa não é da Inter, essa camisa é minha. Abri a camisa e falou: não, me dá a camisa de presente. Eu falei: mas é minha camisa. Eu falei: mas eu quero a sua camisa. Eu falei: toma a camisa, dei a camisa para ele. Aí um outro enfiou a mão com um crucifixo. E falou: ó, eu peguei o crucifixo, no crucifixo, fiz o sinal da cruz e falou: não, naquela meio daquele gritaria, eu quero te dar o crucifixo. É seu esse crucifixo. E me deu o crucifixo. Até eu gostaria que essas duas pessoas, aquela que eu dei a camisa e o que me deu o crucifixo, me procurassem no Limeirão. Porque eu queria conversar com essas pessoas. E eu peguei o crucifixo e aquela euforia daqui e dali, eu perdi o crucifixo. Puxa vida. Perdi. Aí eu cheguei no vestiário, todo mundo eufórico, todo mundo festejando. Eu lembrei do crucifixo. Aí eu voltei no campo. Falei: eu vou achar. E eu não estava legal, meu coração já estava baqueado, né, de tanta coisa. Eu falei: eu vou, e procurei e não achei. Voltei para o vestiário, sentei no banco do vestiário, já tinha tudo, a comemoração, a gente estava se aprontando para ir embora. Aí o Creito, que é um dos que ajuda a gente muito lá também, que faz parte do grupo do patrimônio, falou: Celso, o que você perdeu, né? Cadê? Ah, ele falou: você achou o crucifixo? Eu falei para ele que eu ia procurar. Eu falei: não achei. Você não achou? Não. Aí um rapaz sentado do meu lado, que é o rapaz que empresta os radinhos de comunicação para a gente, falou: que crucifixo? Eu falei: eu perdi meu crucifixo no campo. Ele enfiou a mão no bolso e falou: é esse? E me entregou o crucifixo de volta. Então, Caio, o que aconteceu? Tudo o que aconteceu com a gente nesse campeonato, dá para escrever um livro. Deus falou comigo durante o campeonato inteiro, desde o dia que eu estava nos Estados Unidos. Desde o dia que eu estava estudando. Ele falou comigo através das pessoas e as coisas foram se concretizando. Hoje eu ligo tudo. Um dia eu estava muito triste na sala, muito preocupado, muito chateado, e o França falou: o que você tem, presidente? Eu falei: França, estou muito triste, cara. Algumas pessoas a gente teve que dispensar e outras pessoas se desligaram por conta própria. Pô, a gente começou com um grupo tão grande, a gente está num grupo tão pequeno, a diretoria, né, as pessoas, diminuiu muita gente. E aqui dentro também, nós perdemos gente da comissão técnica, da diretoria, de funcionários. Ele virou para mim e falou: presidente, você é de Deus. E Deus separa os dele. E Deus está agindo. Não fica triste. Só vão ficar quem é de Deus. Nossa Senhora. Que maravilha, hein? Aquilo, ele não sabe, eu não falei isso para ele ainda, mas aquilo me tirou um peso, uma tristeza que eu tinha com algumas pessoas, e falei: não, tem que ir mesmo. E aconteceu. E foi, né? O Marcelo Hatz está dizendo aqui: Celso Potec é mito, competente e honesto, a Inter está muito bem servida de presidente. Vamos reviver nesse final de papo aqui os momentos decisivos da Inter? Então, o gol de empate e depois a cobrança de penalidades. Vamos reviver o áudio, a narração do Cabela com o Denis, Suidedos, aniversariante de hoje. Hoje é aniversário do Denis. Um grande abraço ao colega Denis, ao amigo Denis e também do César Roberto. Vamos acompanhar. Ganhar o tempo ali, para a rolada, a batida, espalma o goleiro, sobrou com o Elvis, vai pintar o gol de empate!
pegou no pé do Elvis. Nós dizíamos, tava dormindo em campo. Acordou na hora certa, mandou pro fundo do gol. Empata o jogo. Empata o jogo. Tá tudo igual. 2-2 aqui no Barão de Serra Negra. Tá tudo igual, César. Tudo igual aqui no Barão de Serra Negra. Elvis a 46, César Roberto. Não dá pra falar, não dá. Tudo igual, finalzinho de jogo tá empatado. Placar que vai pros pênaltis, Denis. Que jogo, né? Que emoção, que adrenalina, que futebol raiz, né? O 15 de Piracicaba gastando tempo, praticando o antijogo. Olha a galera do Leão aqui no Barão. Vai lá, Cezinha. Enquanto o César pega lá o frisson, o time do 15 praticando o antijogo. O time da Inter exausto em campo, num contra-ataque. Um jogador que vinha apagado em campo, pega uma sobra de bola que eu vinha cobrando já há muito tempo, essa segunda bola. E faz o gol de empate. Que beleza, que espetáculo, que jogo de bola aqui no Barão de Serra Negra. Simplesmente maravilhoso. A Inter tem que se segurar agora. Tem que se segurar. Tá na cobrança ali o Gabriel para a cobrança de perto direito. Tomou pouca distância. O Pinta embaixo do gol. É a última cobrança do 15. Gabriel na cobrança. Correu, bateu. Na trave! Explodiu no travessão. Foi para fora. Decisão na mão. A decisão tá na mão do França. Tá na mão do capitão da Inter. Se fizer a Inter, tá de volta à primeira divisão. Se o França fizer, tá de volta o Leão na primeira divisão, César. E o Gabriel meteu na trave, tá balangando até agora a trave do Pim. É o França. A ascensão da Inter está nos pés do França. França vai lá agora, beija a bola, bem pertinho da arbitragem. Ele treinou também muitas cobranças de pênalti durante a semana. França, a Inter, depende de você para subir, França. Vem cabelar. França, tá parado ali na meia-lua da grande área. Tá autorizada a cobrança. É pênalti de acesso. É pênalti de acesso. Vai França, o capitão do Leão. Correu pra bola, parou, olhou pro goleiro, parou de novo, bateu pra fora! Pra fora! César! Foi muito confiante, César. Falar o quê, né, Cabeira? Ele foi caminhando, foi trotando, foi caminhando. Ele procurou o canto direito do Luiz Fernando. E olha que a bola passou longe, hein? Passou mais de 1 metro da trave direita. Que pena. A Inter estava próxima de conseguir o acesso e o França perde pênalti. Chance por 15 agora. O Samu tá aí, Cezinha. Haja comprimido para botar debaixo da língua. Número 5, Fraga. Vai para a cobrança no 15. Pinta embaixo da trave, o Fraga tá na cobrança, é cobrança alternada. Começa agora a sessão de cobrança alternada. Fraga na bola, correu, parou, olhou, bateu, pegou Pim! Pegou Pim! Pegou Pim! Tem chance de novo a Internacional. Tem mais uma chance a Internacional. Vai Oliveira na cobrança. O zagueirão Oliveira vai na cobrança. Pegou Pim. Terceiro pênalti. Que desperdiça o 15, César. Era esse o propósito do técnico João Valim. Era esse o propósito da Inter. Levar o jogo para empate aqui em Piracicaba e para que o Rafael Pim conseguisse o acesso defendendo as cobranças de penalidade máxima. Oliveira vai para a cobrança. A Inter pode subir nos pés do Oliveira, Cabela. De novo. Tá acabando a voz aqui, César. Tá acabando a voz aqui. Se aí já acabou, imagine a minha aqui embaixo. É pênalti. Oliveira tá na cobrança. É pênalti de acesso de novo. É mais uma chance pra Inter. Oliveira tá na cobrança, correu, bateu. Gol! Campeonato Paulista, nos pênaltis, vence 4-3, tá de volta a elite, o Leão voltou pra elite
lance do Campeonato Paulista. Deu leão, calando toda a torcida quinzista aqui no Barão de Serra Negra. É festa da Internacional, César. Olha que momento. O João Valim abraçando Oliveira. Os dois os atletas, muitos citando realmente a sua fé. O Celso, o Taimon está agradecendo pelas palavras. O Taimon não precisa agradecer pelas palavras. As palavras são sinceras e refletem o que ele fez, né? O trabalho dele foi fundamental para retomada da Inter grande e forte como é hoje. Mas ele lembra que tem a Construjá como grande patrocinadora da Inter também. Aqui a gente estava até comentando agora, porque eu não gosto de citar nomes, né? Mas a gente tem, no mínimo, a obrigação de citar nomes. E quando eu fui citando nomes, eu fui contando no dedo. Eu vi que faltava alguém, né? E eu estava aqui pensando, quem que tá faltando tal? E lembrei da Construjá, do Carlos, né? O Carlos que já ajudou a Construjá, que já ajudou a Inter alguns anos atrás. Parceria antiga, né? Parceria antiga, né? E um dos grandes empresários, não vou falar que é de Limeira não, é do Brasil, né? E a marca é muito forte da Construjá. A gente festejou muito quando o Carlos autorizou a colocar a Construjá na camisa da Inter, né? E eu tenho contato direto com o Carlos. A gente tem conversa direto, a gente dá satisfação para ele, presta conta para ele, manda vídeos, manda áudio, manda foto, manda tudo para o Carlos, para fazer um mínimo de agradecimento da Construjá e do Carlos, né? E a gente está muito feliz. E a gente está contando com ele, com a continuidade da Construjá, porque vai fortalecer demais no segundo semestre e muito mais ainda na Série A1. Muito bem, nós vamos informar no Facebook da Educadora os nomes das pessoas que ganharam os ingressos para o jogo de domingo. Primeiro jogo da final, domingo às 11 horas da manhã no Limeirão. Segundo, dia 1º de maio, feriado do Trabalhador, lá em Santo André. Também às 11 horas da manhã. Também, 11 horas. Importante que a Inter ganhe, que o prêmio, apesar de não ser um prêmio justo, não é, Celso? É um prêmio maior para o campeão. O vice leva 200 mil e o campeão 280 mil reais. E é importante, é fundamental que o torcedor vá para o estádio. Já houve um lote promocional que se esgotou. Sim. Ingressos à venda no Limeirão e onde mais, Celso? Tem vários pontos na cidade. Eu também não vou citar não, porque tá nas páginas lá da Internacional, né? É só procurar nas só procurar da Inter. Isso, tá lá. Não vou citar porque eu vou esquecer de alguém e vai ficar chato, né? Celso, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fiz um comentário aqui, logo que a Inter subiu, o Beto Lucato me mandou uma mensagem dizendo que bom, as pessoas estão felizes novamente. E aí eu fiz até esse contraponto na segunda-feira, dizendo aqui que, apesar de católico, eu me lembrei da história que você citou aqui fora do ar, do Chico Xavier, que disse que só morreria o dia que o povo estivesse, ou desencarnaria, né? O dia que o povo estivesse feliz. E ele morreu, ou desencarnou, no dia do 5º campeonato da seleção brasileira, do pentacampeonato mundial. E você e os seus pares devolveram a alegria, né? O Lula, que o Ivan tanto gosta, dizia, nós vamos devolver a autoestima do povo brasileiro, né? E o trabalho de vocês devolveu a autoestima do torcedor. Isso é fundamental, isso não tem preço, isso não tem o que pague, né? A alegria, o sorriso, tanta gente se manifestando aqui, a Cláudia Lopes, minha amiga, esposa do Juliano, também meu amigo. Parabéns a você, Celso, a diretoria, aos patrocinadores. Ela que é filha de um ex-diretor da Internacional, né? E naquela foto da Inter campeã está o irmão dela, o Kleber, ainda criança, né? Em 86. Vocês são muito especiais. Espero que continuem com a perseverança de vocês. A Inter e a cidade de Limeira precisam muito de vocês. E eu concordo plenamente. Não é só o leonino que deve estar feliz. O galista também, o limeirense também. Há motivos para comemorar. A autoestima está sendo retomada. A alegria, o sorriso está sendo devolvido aos limeirenses. E você é o artífice de tudo isso. Parabéns, Celso. Obrigado por ter vindo aqui. E agora que vem o título. As pessoas até a semana passada queriam o acesso, né? E várias pessoas já me cobraram. Falou, Celso, tem que ficar campeão, hein? Tem que ficar campeão. Agora a exigência é outra. Caio, eu quero aproveitar e agradecer vocês, né? O Ivan, você, a educadora, que todo o trabalho que acompanhou a gente durante todo esse período. E agradecer a diretoria toda, né? Eu sou um dos que faz parte, sou mais um.
Agradecer aos patrocinadores, nosso parceiro. Agradecer ao Júlio Massorano, agradecer a Luciana do Shopping Nações, agradecer a Unimed, a Supremacia, a Dubal e ao Carlos, da Construjá. Deus lhe pague e a gente espera que a gente tenha feito o trabalho, né? E não tenha decepcionado vocês. E agradecer ao elenco, à comissão técnica, à torcida, né? E para encerrar, a gente falou muito em fé, muito em Deus, né? Nós somos usados por Deus. Nós somos uma ferramenta de Deus. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E a gente tem que fazer o mínimo possível, de expor o máximo possível para conseguir alegrar a Deus o mínimo possível. E nós temos só que agradecer, tá bom? Obrigado a todos. E esperamos que os patrocinadores continuem com a gente. E essa camisa pode virar a camisa da fé leonina, ué. Pode ser. Não pode? Pode virar. Camisa da fé leonina. E que quando a fase é boa, né, e a fase só é boa porque o trabalho foi bem feito, ninguém segura. Ninguém vai segurar. Agora vai que vai. Obrigado. Obrigado, fiquem com Deus. Satisfação, Celso, e sucesso lá para todos, né? Sucesso mesmo. Claro, a exigência que você falou agora é o título, né? Todo mundo quer isso, né? Pode não vir, né? Mas, na minha opinião, pelo menos na minha visão, vocês já alcançaram o sucesso. Já alcançamos, mas se não vir... Um pouquinho mais de sucesso ajuda, é bom, né? Se não vir, vai ter alguém que vai dizer que nós vendemos a partida, vendemos o título, né? Como já disseram no passado. Contra o Nacional, né? Contra o Nacional. Vão dizer que a Inter não recebe tudo, por isso que vendeu para o outro time, né? Porque o outro time pega tudo, depois divide. Não sei que matemática a pessoa faz. Dizer que o prêmio todo da federação já está prometido para os jogadores, para a comissão técnica, 100% para eles. Só que eles querem mais e eles merecem mais. Então esperamos que todo mundo abrace. Por isso que eu digo aqui que tem que comprar ingresso. Eu entendo que as pessoas peçam ingresso mais barato, mas na final não tem ingresso mais barato, né? A diretoria até disponibilizou, isso eu posso falar, porque eu não sou presidente da Inter, não sou diretor da Inter, mas é uma questão matemática. Eu entendo que as pessoas têm dificuldades financeiras, algumas até estão desempregadas, né? Mas na final não pode custar mais barato, gente. Tem que custar mais caro. Pode custar mais barato na primeira rodada ou quando o time está para cair. Né? Quando o time está para ser campeão, tem que custar mais caro o ingresso. E mesmo assim a diretoria da Inter disponibilizou 3 mil ingressos a R$15. Né? O que nós pensamos? O que poderia ser 150 mil de receita ou 120 mil de receita, vira 45 mil de receita. Vira 45. Eles acham que a conta deles não, que vai o dobro de pessoa, vai dar mais público, vai dar mais renda, não sei o que tem. Sabe que não vai. Nós temos as estatísticas, nós temos os números, tá? Nós vendemos 3 mil ingressos. Tá? E vamos vender mais 7, 8, 9 no preço normal, né? E lembrei do Adriano da Supremacia, né? Que eu falei dos patrocinadores, sempre a gente esquece de mais alguém, desculpa quem eu esqueci, mas... Para finalizar mesmo, Paulo César Alves da Silva, parabéns a toda a diretoria, um grande abraço ao Celso e à minha mãe Maria Inês, figura ilustre da torcida feminina da Inter. E a Pretinha de Jesus está perguntando da escola de futebol. Meu filho tem 14 anos, como é que eu faço para matricular meu filho na escolinha do Leão? É só entrar no site da Inter, lá tem todas as informações, né? E a gente está crescendo, tá? Está crescendo. Então, tá informação. Hoje, a Inter já tem mais de 200 atletas, somando todas as modalidades aí. Obrigado, Celso. Que venha o título, mas se não vier, parabéns por tudo que foi feito. A1 virá. A1 está garantido, é o maior objetivo nosso. Mas nós vamos em busca do título. Muito bem, 1h21 minutinhos. Olha a cara da Renata. É hora de eu falar aqui. A Renata vai ter que esperar um pouquinho mais, ela vai ter que aguentar um pouquinho mais, porque eu vou falar agora da Elétrica Maio. Elétrica Maio que tem tudo em material elétrico residencial e industrial. Na Elétrica Maio é onde você encontra as melhores marcas do mercado: WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Ourolux e muito mais. Muitas outras grandes marcas. E na Elétrica Maio tem aquele super lançamento Tramontina, que eu já falei aqui, venho falando todos os dias,
para você não perder essa promoção, essa oportunidade. Iluminação LED Tramontina, não preciso nem falar da qualidade, do bom gosto, do estilo da Tramontina, né? Lâmpadas, refletores, plafons, tubos, luminárias, tudo em LED, tudo com design moderno, com LED de grande intensidade, que vão proporcionar a você o quê? Um menor consumo na sua conta de energia elétrica e muito mais eficiência e qualidade na iluminação. Preste atenção para esta promoção, preços à vista, com 2 anos de garantia, para a lâmpada LED Tramontina tubular 10 watts amarela ou branca por apenas R$18,00. A lâmpada LED Tramontina tubular 20 watts, amarela ou branca, R$25,00. Lâmpada LED Tramontina Bulbo 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$11,90 na Elétrica Maio. Iluminação LED Tramontina na Elétrica Maio. Passe por lá você também para pedir um orçamento. O pessoal vai fazer um orçamento para você na hora. Na Elétrica Maio, na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, no Jardim São Paulo, esquina com a Fabrício Vanpré. Anote o telefone da Elétrica Maio, 3441-4453. 3441-4453 ou zap 988611964. 988611964. Elétrica Maio. 1h23, agora açougue do Marquinho, carnes frescas e desossadas diariamente. Isso quer dizer o seguinte, você passando por hoje, lá nesta quinta-feira, você vai encontrar carne fresquinha no açougue do Marquinho, o primeiro açougue de Limeira a ter o SIM, o selo de inspeção municipal, que garante ainda mais a qualidade, a boa procedência dos produtos do açougue do Marquinho. Passando por lá, experimente as linguiças artesanais que só o açougue do Marquinho tem. De rúcula, de queijo, de azeitona, a caipira, tem a apimentada também, hambúrgueres de picanha e costela para fazer aquela reuniãozinha familiar, ficar com a família à noite. A família vai adorar. No açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias, viu? Tem também a famosa costela inteira para aquele churrasco tradicionalíssimo gaúcho de fogo de chão. Tem carne de carneiro, tem contrafilé angus, que é de comer rezando. Aos domingos, o almoço completo da sua família está no açougue do Marquinho, com frango assado recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese e farofa caseira. Açougue do Marquinho, você pode ir até lá, no Nossa Senhora das Dores, 100 metros abaixo da Pai, na Avenida Antônio da Andréia, 700, né? Ou então, nem saia do conforto do seu lar, passe a mão no celular e é só ligar. 3453-5262 para você fazer a sua encomenda no açougue do Marquinho. 3453-5262 ou pelo WhatsApp 98151-5085. 98151-5085. Açougue do Marquinho. Até amanhã, Ivan. Até amanhã, Caio Bortolão. Um grande abraço a todos. Um último registro, a nossa colega Deb acabou de perder a avó, né? Então, os nossos votos de pesar a Deb. Amanhã ela não fará o programa. Ela, claro, vai acompanhar o velório e o enterro da avó. Nossos sentimentos a toda a família. Nossos votos de pesar. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.